E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Monitor. Meu nome é Evandro e estou aqui para ensinar programação a todos vocês. No assunto do vídeo de hoje, a gente vai ver sobre os operadores aritméticos, as tão temidas continhas matemáticas. Só que não precisa ter medo, vai ser um assunto bem leve, bem facinho, não tem nada de complicado nisso. É coisinha de criança. Bom, eu já abri aqui o meu ambiente. E para facilitar a compreensão, eu vou mostrar quais são esses operadores, o resultado que esses operadores retornam para a gente e como que utiliza cada operador. Depois, mais para frente, a gente vai lá no ambiente de desenvolvimento, a gente vai lá no Dev para a gente ver como que funciona na prática. Os operadores existentes na linguagem C são o operador de soma, o operador de subtração, o operador de multiplicação, que vai ser um asterisco, o operador de divisão, que é uma barra, e por último, o operador de resto da divisão. Então, quando utilizamos o operador de soma, ele vai somar dois números. Então, se a gente passar 2 mais 2, esse resultado vai ser 4. Agora, quando utilizamos a subtração, o resultado vai ser o resultado de uma subtração. Então, se a gente passasse 3 menos 1, esse carinha aqui vai retornar 2. Se a gente passasse isso como 1 menos 3, o resultado seria menos 2. No operador de multiplicação a mesma coisa, então se a gente passasse aqui 2 asterisco 3, isso aqui vai retornar para a gente o resultado de 2 vezes 3, que é 6. O operador de divisão, se a gente passasse para ele 6 dividido por 2, isso aqui vai retornar 3. Bom, e por último, é o operador de resto da divisão. Esse é um dos operadores que eu mais gosto de utilizar. Sempre que possível eu utilizo ele, sem dúvida nenhuma, porque eu acho incrível como que ele funciona. O que seria então o resto da divisão? Então, quando a gente faz uma continha matemática, por exemplo, 10 dividido por 3, a gente faria essa continha normal, vamos lá, 3 vezes 3, 9, sobra 1. Para a gente continuar essa continha, teríamos que colocar aqui uma vírgula, um zero aqui na frente e continuamos. Isso ia dar uma dízima periódica, mas o resto de divisão não funciona assim. Então você vai fazer o resultado inteiro dessa divisão, que é 3, e isso vai sobrar 1. Esse 1 que sobra aqui, esse é o cara que o resto da divisão retorna. Então esse aqui é o resto da divisão. Então, se utilizássemos aqui 6, resto da divisão, por 2, isso retornaria 0. Porque se a gente fizer 6 dividido por 2, isso aqui dá 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Então, o nosso resto da divisão é 0. Se a gente fizesse 5, resto da divisão por 2, isso aqui retornaria 1. Então, 1. Porque 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Esse cara aqui é o resto da divisão. Bom, então quando nós utilizamos esses operadores aritméticos, nós temos que ficar espertos com a ordem de precedência. O que seria então essa ordem de precedência? Seria igualzinho a gente aprendeu na escola, que é a multiplicação e a divisão vem primeiro, antes da soma e subtração. O operador de resto da divisão, ele entra aqui junto com esses dois operadores, o operador de multiplicação e o operador de divisão. Só que antes de todo mundo, vem os parênteses. Então, parênteses é o que tem um nível mais alto na ordem de precedência. Logo depois vem a multiplicação, a divisão e o resto da divisão. E logo em seguida vem a soma e subtração. Um exemplo disso, que fica bem claro, é a média aritmética de duas notas. Por exemplo, vamos supor que o aluno 1, a nota 1 dele como 10 e a nota 2 como 8. Se colocássemos 10 mais 8 e dividíssemos por 2, que é o que a gente faz na escola, né? A gente pega 10 mais 8 e divide por 2. Isso aqui vai dar 10 mais 8, 18, dividido por 2, 9.
Então, essa é a média final dele. Se colocássemos assim na linguagem C, então, o que ele ia fazer? Obedecendo a ordem de precedência. Então, ele ia fazer 8 dividido por 2, que é 4. E depois, ele ia pegar o 10 e somar com esse 4 que ele obteve, que ia dar 14. E essa aqui não é a média aritmética mesmo. Então, o que a gente faz? De vez de deixarmos assim, a gente colocaria o quê? Parênteses. Então, 10 mais 8, entre parênteses, dividido por 2. Agora sim, a linguagem consegue entender. Que seria esse 10 mais 8, que daria 18, dividido por 2. Que isso seria a nossa média 9. Então, já aqui no ambiente de desenvolvimento do Dev, vamos colocar em prática aquilo que acabamos de ver. Então, vou começar aqui com o nosso include padrão, include stdio.h, para obtermos a entrada e as saídas do usuário, int main, onde vai ficar todo o nosso código, e o nosso return 0 para simbolizar que tudo deu certo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma variável a, que essa variável recebe 5, e uma variável b, que recebe 2. Eu vou fazer outra variável, que é a c, que recebe a soma desses outros dois. Então, ela recebe a soma de A mais a soma de B. Ah, Evandro, então a gente pode usar as variáveis para fazer operações aritméticas? É isso mesmo, a gente pode utilizar as variáveis para isso. Nesse caso aqui, se C ele recebe a soma de A mais B, o que isso vai retornar? Então, ele vai retornar 5, que seria A, mais B, que é 2. Então, a soma de 5 mais 2, 7. Então, aqui na nossa variável C, ela tem que ter 7. Então, vamos ver, que eu vou dar o printf para mostrar na tela. Vou colocar o resultado da soma entre %d, que eu vou colocar a variável A, e %d de novo, que aqui eu vou colocar a variável B, é a nossa outra variável, que é a C. Eu vou dar um /n para pular uma linha e colocar as nossas variáveis aqui. Então, nesse primeiro aqui, quem que vai vir? Vai vir o A. Então, a gente coloca o A vai vir para cá. Aqui a gente coloca o B, então o B ele vai vir para cá. E por último a gente coloca o C, então C, ponto e vírgula. Então, o resultado da soma entre A, que é esse %d, e esse outro %d, que é o B, é %d C. Beleza, vamos colocar isso aqui para rodar. Então, eu vou salvar aqui na nossa pasta de operadores aritméticos, exemplo operadores. Vai compilar e executar. O resultado da soma entre 5, que é a nossa variável A, e 2, que é a nossa variável B, é 7, que é a nossa variável C. Beleza, agora que a gente já viu funcionando um pouquinho, eu vou fazer aquele exemplo da média aritmética que eu acabei de dar para vocês sobre a ordem de precedência. Então, na variável A, eu vou utilizar 10, e na variável B, eu vou utilizar o 8. Então, a nossa variável C, que seria a nossa média, eu vou até que mudar o nome, vou colocar média, ela receberia o que, então? Do primeiro jeito que a gente fez, ela receberia A mais B dividido por 2. Se a gente pegar e mostrar isso aqui, então, média, e rodar, você pode ver que ele vai mostrar, então, o 14. Por que ele mostrou 14? Não é 10 mais 8 dividido por 2? Não tinha que dar 9? Não, ele está obedecendo a ordem de precedência. Do jeito que a gente colocou aqui, ele está fazendo B, que é 8, dividido por 2, que vai dar 4, mais o nosso 10, que seria o 14. Então, ele mostra aqui que pra gente quer 14. Para resolvermos isso, então, a gente só coloca os parênteses. Então, agora ele vai fazer o 10 mais 8 primeiro e depois vai dividir por 2. Que isso sim seria a nossa média aritmética. Evandro, mas uma média não seria um número decimal? Muito bem, então a gente troca o nosso tipo de variável. Coloca a variável do tipo float, para ela ser um número decimal. E a gente troca a nossa máscara para %s.
f. Então, se a gente colocasse aqui um número para dar quebrado, sei lá, 7, e rodássemos, dá 8. Ah, Evandro, você mentiu pra gente. Isso não tinha que ter dado 8,5? Sim, só que olha o que a gente falou pra C aqui. A gente tem duas variáveis do tipo inteiro dividido por um número inteiro. Então, C entende que você quer um resultado inteiro. Tudo aqui deu inteiro. A mais B deu um resultado inteiro dividido por 2. Então, é um resultado inteiro também. Então, se a gente colocar aqui que 2 é um número de ponto flutuante e rodarmos de novo, você pode ver que deu 8,5, que é a média que a gente queria obter desde o início. Bom, então o último exemplo que eu vou dar antes da listinha de exercício é pegar duas entradas do usuário. Então, eu vou pegar dois números do usuário e vou aplicar todas as operações que nós aprendemos aqui hoje. Vou aplicar a soma, a subtração, a divisão, a multiplicação e o resto da divisão. Então, eu vou pegar int A, vou colocar num 1 e num 2. Lembre-se que a gente não pode colocar espaço. Lembra lá das regrinhas. Se você ainda não assistiu a aula de variáveis, vai lá para assistir antes de assistir essa aqui. E vamos pegar duas entradas do usuário. Porque para pegar duas entradas do usuário, a gente usa o scanf. Então, %d e comercial, para a gente referenciar aonde essa variável está na memória, para C. Então, num 1 e scanf %d e comercial num 2, ponto e vírgula. Beleza. Agora aqui a gente vai colocar digite o primeiro número. E segundo aqui a gente coloca digite o segundo número. Após dado esses dois números, a gente vai mostrar para ele então a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão e o resto da divisão. Então agora é só a gente mostrar isso para ele. Então soma %d barra n, abre uma linha, num 1 mais num 2. Printf subtração %d barra n, 1 menos num 2. Printf multiplicação %d barra n, que vai ser num 1 vezes o num 2. Printf a divisão %d barra n, que vai ser num 1 dividido por num 2. E por último, o resto da divisão. Então, o resto da divisão, que é %d barra n, num 1, resto da divisão num 2. Beleza? Então, a gente vai rodar isso aqui. Então, digite o primeiro número. Então, eu vou digitar 10. Digite o segundo número, eu vou digitar 3. Então, a soma entre 10 e 3 é 13. A subtração de 10 menos 3 é 7. A multiplicação de 10 vezes 3 é 30. A divisão de 10 dividido por 3 é 3. E o resto da divisão de 10 por 3 é 1. Aí você pode estar perguntando, Evandro, mas a divisão não é uma dízima periódica? É. Se você não quiser mostrar um número inteiro, então você vem aqui e coloca o %f. Deixa eu parar aqui a execução desse programinha e rodar de novo. Então, 10 e 3. Ué, Evandro, mas por que deu 0 aqui? Ó, preste atenção. Você está passando um número inteiro de um lado e também você está passando um número inteiro do outro. Logo, C, ele entende que isso aqui é um número inteiro. O resultado dessa divisão vai ser um número inteiro. Então, a gente tem que forçar um dos dois números a ser um número de ponto flutuante. Então, para a gente fazer isso, a gente coloca entre parênteses float e o nome da variável. Então, a gente está forçando num 1 ser do tipo float. Então, se a gente rodar, colocar aqui 10 e 3... você pode ver que agora ele está mostrando 3.333, que é a dízima periódica. Então, sempre fique atento com isso. Porque muitas vezes, eu já fiz isso muitas vezes, muitas mesmo, a gente esquece que a gente está passando o número de inteiro de um lado e o número inteiro do outro. Logo, o resultado disso, ele vai entender que é um número inteiro. Então, vai dar um erro. Bom, agora por último, e não menos importante, a nossa listinha de exercício. Aqui tá, ó, uma maravilha. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro são exercícios de mão beijada para vocês. O quarto e o quinto também. Porém, eu vou fazer uma observação dessas duas questões. Então, a observação é: eu quero que o raio ele seja a entrada do usuário. Então, o usuário vai lá e ele digita, sei lá, 2 e o raio ele vai ser esse 2. Então, você vai lidar com variáveis, que foi a aula passada. Você vai lidar com os operadores que aprendemos agora. Tudo isso nesses 5 exercícios que eu dei para vocês. Então, vocês vão ter as suas variáveis, vão ter as capturas de
de teclado, então vocês vão ter as entradas e vai demonstrar essas saídas na hora de mostrar o valor respectivo de cada questão que está aqui. Então chegamos ao final de mais uma aula. Eu estarei deixando na descrição todo o conteúdo que a gente viu aqui hoje. Então todos os arquivos, desde a imagem, o programinha de exemplo e também a listinha de exercício, que é importantíssimo para se fazer. Estarei deixando tudo isso na descrição do vídeo. Não se esqueçam que é muito importante vocês estarem fazendo essa listinha de exercício para fixar todo o conteúdo que a gente está aprendendo. Então é muito importante que vocês façam todos os exercícios da listinha. Então é isso, eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu curtir e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Você também pode estar deixando seu comentário aqui embaixo com o seu feedback sobre a aula e também com dúvidas a respeito do conteúdo que nós vimos nesse vídeo. Então é isso, eu espero que tenham gostado, fiquem com Deus!